Então, Kaline, como é que o design entrou na tua vida? Ele entrou na minha vida meio que. Sabe, na época de faculdade, no caso, ensino médio, que a gente não sabe muito bem o que quer fazer e tudo mais. Eu não tinha conhecimento do que era o design em si. Mas desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito eu não ficava parada, assim, eu sempre estava criando alguma coisa, sempre queria buscar sempre conhecimento de fora, assim, de coisas meio inusitadas, tipo, desde pequena também, desde meus 10 anos eu aprendi a costurar com minha avó, por exemplo. Eu aprendi, eu desenhava também muito, eu gostava muito de desenhar, era um dos passatempos assim que eu mais fazia quando era criança. E, e aí também entrou na minha vida muito essa parte das manifestações artísticas, assim, que eu comecei primeiro no canto, eu também tocava violão desde pequena, desde meus 9, eu aprendi com uma revista, e aí eu sempre tive muitas essas vocações, assim, nessa parte mais artística, então... e aí eu fui pra aula de canto, fiz teatro também, eu participei de grupos de dança, então eu sei que design não tem tanto a ver com isso, mas eu queria algo que eu pudesse trabalhar com tudo isso, entendendo, no caso, tudo o que ele pode me proporcionar, assim, dentro disso, assim, desse conhecimento. É, então, eu fui pesquisar o que realmente eu queria nessa parte tanto do desenho quanto da costura, e aí eu fui pesquisar o que tinha de faculdade para isso. E aí eu me deparei com o canal da Femingos, não sei se conhecem o canal dela. Eu achei muito interessante tudo que ela trabalhava e era muito aquilo que eu queria. Os projetos que ela fazia não envolviam só desenho, enfim, fazia aquilo tudo fazia muito sentido na minha cabeça e eu quis tentar. E aí eu tentei vestibular, fiz ProUni, consegui a bolsa para cá, pro Selma. E aí eu comecei de cara assim, já me encontrei. Já quis fazer parte disso e mesmo na pandemia, com esse obstáculo que teve para todo mundo, eu ainda continuei os projetos assim, eu me dedicava muito desde sempre, desde os primeiros. Tanto que um dos primeiros projetos que eu fiz foi também de produto, né? Que eu também não sabia quanto que o design abrangia nesse meio. E aí eu também me encontrei muito nessa área. É, e assim, acho que desde pequena, mesmo sem saber o que era design, eu já sabia que eu queria. O que que você queria? Legal. E como é que você se vê daqui a, sei lá, 10 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Eu, particularmente, quero ter algo pra mim, um negócio meu. E sempre trabalhando com design. Também eu não pretendo deixar essa área. Eu me vejo muito explorando outros lugares e conhecendo sempre, porque o design, ele abriu essa porta pra mim de ter um trabalho onde eu possa fazer meio que de qualquer lugar. Hoje em dia, eu trabalho no remoto e isso, por exemplo, me possibilitou estar aqui dando entrevista e isso é muito legal. E eu pretendo ainda fazer esse tipo de trabalho remoto porque eu gosto muito dessa liberdade que o design dá e tá sempre... E mesmo... Até porque fora que a gente busca inspiração, busca referências, então eu pretendo muito viajar e daqui a 10 anos estar, espero que bem financeiramente. Vivendo disso, né? Sim, É, vivendo disso. E é isso. E legal. também. Desculpa, Não, pode pode falar. falar. É, e também com o projeto que eu tenho hoje de upcycling,
eu também gosto, é um dos sonhos meus ter uma coleção ou algo assim. Então eu me vejo muito também buscando esse sonho. Em relação ao teu projeto pessoal, né? Que você falou da Cacos, que você trabalha, tem essa coisa que é sua, né? Uhum. E como que esse Cacos Upcycling, como é que isso entrou ali nesse teu métier, nessa tua maneira de fazer as coisas? Conta pra gente, por favor. Tá. Mais ou menos em 2022. Assim, desde pequena eu sempre gostei de fazer minhas roupas, de customizar, de estar mudando, de fazer os ajustes básicos. Eu sempre fazia alguma coisa a mais. E aí, só que eu não sabia o termo disso. E aí, eu também não. Assim, por exemplo, eu olhava uma blusa minha e isso aqui dá pra ser outra coisa, isso aqui é uma saia, uma calça, dá pra sempre transformar em alguma coisa. E eu peguei também muito isso da minha avó, que ela sempre também, ela criou os filhos dela, 14 filhos só costurando. E aí ela, assim, tinha cada ideia, assim, que eu ficava besta também, assim, uma pessoa que não teve estudo, não teve curso para isso, não teve, isso foi sempre mesmo da prática, da vida mesmo. E aí eu via muita invenção que ela fazia e eu fiquei curiosa para saber. Então, para aprender. Então ela uma vez passou um tempo na minha casa e aí eu pedi para ela me ensinar. Ela comprou uma máquina usada, que até hoje é a que eu uso, uma reta simplesinha, uma Singer. E aí eu fui aprendendo, e praticando todo o tempo, desde que ela saiu lá de casa, foi pro interior dela, eu continuei costurando na mesma máquina. E aí, em 2022, mais ou menos, eu tinha largado mais assim a máquina durante a pandemia, a faculdade. E aí eu comecei a frequentar alguns eventos. Tinha eventos, tinha festas também que tinha muita coisa temática. E aí eu sempre gostei, assim, desse tipo de coisa, de Halloween e tudo mais. E aí eu comecei, poxa, por que eu não faço os meus próprios looks para ir para essas festas? E de certa forma, porque eu sempre gostei da questão de moda, de ter algo diferente, não ficar nessa mesma coisa. Eu nunca gostei assim, nunca fui até de comprar roupa em loja, assim, shopping. Eu sempre gostei de ir até em brechó. Eu sempre tive esse costume, assim. Ainda mais agora, que tá bem alta, essa questão da sustentabilidade, do upcycling. E aí eu só foi crescendo, e aí o pessoal foi olhando os looks, me perguntava, ei, onde é que tu comprou? Quem é que fez? E eu falava, não, foi eu. Aí, tu pode fazer alguma coisa pra mim, ou qualquer dia? Pode, só trazer o projeto que você quer, qual o tema, tudinho, e aí foi começando. Todo evento que tinha, tem o de Halloween, eu fiz no ano passado, ou foi retrasado, fiz 3 peças, assim, tipo, completas, os looks. E eram coisas, assim, bem, bem interessantes, porque eu fui aprendendo junto desse processo, assim, experimentando. Enquanto eu fazia as roupas, tanto que na época assim, eu cobrava mínimo, porque primeiro que eu tinha máquina com acabamento reto, não era uma coisa profissional, só que eu sempre fiz de uma forma que ficasse, assim, com maior cuidado, para ficar realmente com um acabamento bem bacana. E no começo de 2023, eu fiz um curso de modelagem com a Rita Comparato. E, meu Deus, isso abriu portas, assim, pra mim que... tanto a modelagem, porque era uma parte que eu não tinha tanto conhecimento. A modelagem, no caso, saber projetar uma roupa pro corpo da pessoa. E isso o design já veio junto, porque ali o projeto em si a gente já vê como que isso acaba ajudando muito, assim, a gente vê muita coisa que bate e aí junto com essa parte funcional que tem que caber e tem coisas, tem técnicas e assim, foi só uma semana de curso, mas
assim, junto com o design eu pude usar muita coisa, além da parte estética, da questão do estilo mesmo, da gente saber como que usar cada coisa, como que usar cada tecido, como que usar as cores, as estampas. E mais pra frente, esse ano ainda, eu fiz um curso de estamparia. E aí eu ainda não pus em prática o que eu aprendi nele, porque exige um investimento a mais, mas também é uma coisa que eu pretendo buscar, que eu achei bem interessante. Legal. Agora, Kaline, olhando para toda essa história que você contou, como que você descobriu o design, como é que você descobriu o upcycling, como é que você começou a trabalhar com as roupas, com a perspectiva de futuro que você tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hum, O que o design trouxe para a sua vida? perspectiva. Outra perspectiva, no caso, de mundo. A gente olha ao nosso redor todo de uma outra forma, com, com entendimento em si, porque antes a gente olhava, tinha curiosidade e não sabia muito bem, às vezes nem prestava atenção, coisas assim que a gente passa e não, passa despercebido, e quando a gente tem esse conhecimento, meu Deus, de onde que veio aquilo? E, enfim, é basicamente isso.